Olá, vamos a mais uma aula de fundamentos de matemática. Agora começar a falar das raízes, da radiciação. Na verdade, nas aulas de potências, eu já fiz uma introdução às raízes. Quando nós vimos, por exemplo, aquela propriedade em que você tem uma certa base A elevado a um expoente racional m sobre n, isso dá para se escrever, desde que o n seja um valor natural maior ou igual a 2, nós escrevemos isso como uma raiz enésima de A elevado a m. Ou seja, a gente consegue transformar uma potência em raiz, mas também conseguimos transformar a raiz, qualquer que seja, de qualquer índice, tá, em potência. Então você pode, se quiser, fazer uso dessa propriedade e trabalhar, quando aparecer uma raiz, trabalhar com uma potência e aplicar as propriedades de potências. Mas também é interessante, em algumas situações, essa conversão pode ser que não dê muito certo, então é importante saber lidar também com raízes. E em certas situações fica mais fácil você simplificar uma raiz, resolver uma raiz, do que fazer a conversão para uma potência, para depois aplicar as propriedades e às vezes ter que voltar a escrever na forma de raiz. Ok? Então nós vamos aqui trabalhar as raízes. O que é uma raiz? O que é a operação de radiciação? A operação inversa da potenciação, e as propriedades que nos ajudam a lidar com os cálculos envolvendo raízes. As raízes, um dos prováveis motivadores aí do seu desenvolvimento foi cálculo de áreas. Por exemplo, quando você tem a área de um quadrado em que cada lado mede 4, você sabe que a área desse quadrado é o lado ao quadrado, quer dizer, nesse caso aqui é 16. São 16 quadradinhos aqui que você consegue dispor aqui nesse espaço, de lado igual a 1. Certo? Mas e se você tem uma área de um quadrado, no caso aqui é 16, você tem a área do quadrado e quer determinar qual é a medida do seu lado. Você vai fazer a operação inversa de elevar ao quadrado, que é calcular a raiz quadrada. A raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Bom, mas vamos lá. O que é raiz quadrada? O que é uma raiz de forma geral? A definição de raiz dessa operação de radiciação é a seguinte: raiz, vou chamar aqui de enésima de A, então o nome aqui raiz enésima de forma geral, enésima de A. Esse número A que está dentro da raiz, ele é chamado de radicando. E esse n que está aqui, ele é chamado de índice da raiz, ok? O conjunto todo é chamado de raiz ou radical. Nós estamos mais acostumados aí com radical, ou raiz enésima de A, como eu falei, tá ok? Bom, só apagar aqui, acabou ficando riscado aqui. O que é então uma raiz enésima de A? É um certo número B de tal forma que se eu fizer B elevado ao índice da raiz, tem que dar o radicando. Essa é a definição de raiz. Exemplo, qual é a raiz quadrada? E um detalhe, quando nós não colocamos nada no índice, tá? Quando você coloca alguma coisa do tipo assim, olha, raiz de 25, é raiz o quê? É raiz quadrada. Então, não colocar nada aqui significa, está implícito que você tem aí o 2 no lugar. Então, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a quanto? É igual a 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Você pode encontrar em alguns sites, em alguns livros, que a raiz quadrada de 25 também pode ser menos 5. Por quê? Porque menos 5 ao quadrado, isso acontece com qualquer expoente par. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Então, menos 5 ao quadrado também é 25.
tá? Só que nós trabalhamos, quando falamos em raiz, raiz quadrada, qualquer tipo de raiz, tá? Nós chamamos de raiz principal aquela que tem o mesmo sinal do radicando. Então nós aqui descartamos o menos 5 e trabalhamos somente com 5. Raiz quadrada de 25 é 5. Um outro exemplo aqui, raiz cúbica, então quando é 3 o índice a gente chama de cúbica, quando é 4 é raiz quarta, quando é 5 é raiz quinta e assim por diante. Raiz cúbica de 8, bom, raiz cúbica de 8 dá quanto? Dá 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3 dá 8. Tá? Quanto que dá a raiz cúbica de menos 8? Alguns exemplos aqui só para destacar alguns pontos importantes. Tá? Mas depois a gente vai ver como calcular, como aplicar propriedades que facilitam também o cálculo. Raiz cúbica de menos 8, eu tenho que pensar num número que, multiplicado por ele mesmo, 3 vezes vai dar menos 8. Né? O 2 multiplicado por 2 dá 8. Ok. E o menos 2, se multiplicado por menos 2, depois por menos 2 novamente, vai dar menos 8. Então, aqui eu chego à conclusão que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, pois menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Ok? Mas o que acontece, por exemplo, se eu tento calcular a raiz quadrada de menos 25? Quanto é que dá isso daqui? Né? A gente pode pensar, o 5 não é porque 5 ao quadrado é mais 25. Bom, então deve ser o menos 5. Não, menos 5 nós vimos que elevado ao quadrado dá mais 25. Então essa raiz aqui, ela não existe. Nós podemos, inclusive, destacar que não existe nenhuma raiz de índice par com radicando negativo. Então, quando n é par, raiz enésima de um certo número a só existe se o a for maior ou igual a zero, ou seja, se o radicando for positivo, tá ok? Detalhe, se o n for par. Agora, se o n é ímpar, pode ser positivo, pode ser negativo, vai existir qualquer raiz, ok? Bom, vamos então às propriedades. Essa primeira propriedade, ela é bem tranquila, diz que a multiplicação de duas raízes com índices iguais pode ser escrita, expressa como uma única raiz, mantendo esse índice. Né? E aí você multiplica os radicandos. Então, aqui você, lógico, é uma igualdade, você tanto pode, né, partir aqui da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Transformar uma multiplicação de duas raízes numa só raiz, ou transformar uma só raiz em que os radicandos estão sendo multiplicados, né, e escrever como duas raízes, o que for mais conveniente conforme a situação. Tá, ok? Vamos ver aqui exemplos de aplicação dessa propriedade. Então, primeiro exemplo aqui, quando você tem raiz quadrada de 5 multiplicado pela raiz quadrada de 20, por exemplo. Tá? Bom, as duas são raízes quadradas, né? Quando não coloca nada no índice é porque é 2. Por isso eu posso escrever como uma única raiz, então vai ficar raiz quadrada de 5 que multiplica 20. Aí eu posso fazer 5 que multiplica 20, é 100, e raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 ao quadrado dá 100. Tá aí. Então, além de ter aplicado a propriedade simplificado ou escrito essa multiplicação como uma única raiz, foi possível resolver a raiz. Nem sempre, né? Você vai conseguir calcular de cabeça, você pode recorrer à calculadora. Nós vamos ver forma de simplificar toda e qualquer raiz, escrever aí da forma mais simples possível, nem sempre eliminando a raiz. Tá ok? Por exemplo, pode acontecer uma situação do tipo raiz cúbica de 27 que multiplica 8.
Tá aí, raiz cúbica de 27 que multiplica 8. Eu posso calcular, fazer 27 vezes 8, vejo lá quanto vai dar, e calculo raiz cúbica. Posso, tá? Mas perceba aqui que eu posso também aplicar essa propriedade, agora de trás para frente aqui, né? Escrever isso como raiz cúbica de 27 multiplicado pela raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 27 é 3, né? Porque 3 elevado ao cubo, 3, que multiplica 3, vai dar 27. E raiz cúbica de 8 é 2, então fica 3 vezes 2, que é igual a 6. Aqui também eu consegui eliminar por completo a raiz, né? Repito, isso nem sempre vai ser possível, mas o importante é que você saiba aplicar as propriedades, essa primeira que a gente está vendo e as outras, para poder simplificar ao máximo as expressões com as quais você pode se deparar. Tá, ok? Então essa é a propriedade aí da multiplicação de potências de raízes de mesmo índice. Mantenha um índice e multiplique os radicanos. A segunda propriedade, muito parecida com essa, né, diz respeito à divisão de raízes com o mesmo índice. Quando isso ocorre, também você pode escrever como uma única raiz, tá, e divida os radicandos. Então, exemplo aqui que a gente pode ter. Letra A, raiz quarta de 10 sobre a raiz quarta de 2. Isso pode ser escrito numa única raiz, como raiz quarta de 10 sobre 2, que é 5. Então, a raiz quarta de 5, ok? Ah, quanto que dá a raiz quarta de 5? Você pode recorrer à calculadora. Ah, mas e aí? Recorrer de que forma à calculadora se a minha calculadora não tem raiz quarta? As calculadoras comerciais mais simples, elas no máximo costumam ter raiz quadrada e raiz cúbica, nada mais do que isso. Tá? Mas as científicas, por exemplo, do próprio Windows, eu vou abrir aqui para mostrar, tá aqui, elas têm essa função aqui expoente, né, x elevado a y, função potência. Tá? E aí, recorrendo àquela propriedade que eu citei no início da aula, se você quiser saber quanto é que dá a raiz quarta de 5, e o 5 não tem mais como simplificar, já é um número primo, você pode recorrer à propriedade, né, lá, a última que nós vimos de potência, nas nossas aulas anteriores. Tá? Isso pode ser escrito como 5, o 5 está elevado a 1, então fica 5 elevado a 1 sobre 4, tá? 5 elevado a 1 quarto. 1 dividido por 4 dá 0,25, olha a conta aí, você pode fazer inclusive na calculadora, né? 1 você vai dividir por 4, dá 0,25. Agora eu tenho que fazer 5 elevado a 0,25. Então você faz 5, essa função x elevado a y, e você digita 0,25 igual. Está aí aproximadamente 1,495. Ok? Aproximadamente 1,495. Tá certo? Só para mostrar melhor aqui a propriedade que eu apliquei aqui, né, de potência, essa daqui, ó, a elevado a m sobre n, pode ser escrito como raiz enésima de a elevado a m, ok? Então perceba que o m nesse nosso exemplo é 1, né, porque o 5 está elevado a 1, eu estou fazendo a volta aqui, ok? E o n, que é o índice da raiz, é 4, e o 5 está no lugar do a. Por isso que nós temos 5 elevado a 1, raiz quarta de 5 elevado a 1. Fica 5 elevado a 1 sobre 4. Ok? Mais um exemplo aqui. Vamos lá, exemplo B. Raiz de 81 sobre 100. Se você dividir 81 por 100, raiz quadrada aqui, tá? Vai dar 0,81, e aí você tem que calcular a raiz quadrada de 0,81. Bom, mas essa propriedade nos permite separar, nos permite também, além de juntar, né, duas raízes, quando você tem a divisão de uma pela outra, nos permite fazer a separação, caminho inverso. Tá? Então eu posso escrever isso como raiz quadrada de 81 sobre a raiz quadrada de 100.
Tá? Por que eu fiz essa separação? Porque eu percebi que é mais fácil calcular a raiz quadrada de 81, que é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Calcular a raiz quadrada de 100, que é 10, porque 10 ao quadrado dá 100. Tá? E chegar ao resultado aqui, eliminando raiz 9 sobre 10, se quiser, na forma decimal, 0,9. Esse tipo de recurso aqui, inclusive, nos permite a umas simplificações interessantes. Imagine, por exemplo, vamos abrir aqui vamos colocar como exemplo C, e se eu tiver que calcular sem calculadora a raiz quadrada de 1,44, tá? Como fazer isso? O número decimal parece que fica um pouco mais difícil de tentar resolver mentalmente, né? Mas lembre-se que 1,44, esse número decimal, ele pode ser escrito, né, como 144, como são duas casas decimais, sobre 100, um seguido de dois zeros. Tá? Quando você tem uma fração dessa, 144 sobre 100, dividir por 100 é deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Né? Então vai ficar 1,44. Quer dizer, no lugar de 1,44, eu coloco justamente 144 sobre 100. E aí eu aplico exatamente a propriedade que a gente acabou de aplicar para esse exemplo. Né? Vai ficar a raiz de 140, para esse tipo de exemplo. Raiz de 144 sobre a raiz de 100. Ok? Raiz de 144, que número que multiplicado por ele mesmo dá 144? É o 12. 144 é um quadrado perfeito. Né? Quando você tem um resultado inteiro aí que é exatamente um outro número inteiro elevado ao quadrado, você diz que é um quadrado perfeito, 12. E a raiz de 100, nós já até calculamos, é 10. Está aí, 12 sobre 10, que dá para simplificar. Divida ambos aí por 2, né? Vai ficar 6 sobre 5. Ou já escreve direto aqui, né, na forma decimal, 12 dividido por 10 vai dar 1,2. E aí você pode conferir, né? Você pode pegar 1,2 e multiplicar por ele mesmo, você vai ver que vai dar 1,44. Ok? Então tá aí, essa é a segunda propriedade. Terceira propriedade, raiz de raiz, inclusive de índices diferentes aqui, né? Mas notem, né, uma observação aqui, não há nada entre as duas raízes aqui, né? Entre a maior, a primeira que predomina aqui, raiz de índice m, depois tem dentro dela uma raiz de índice n. Tá? Mas antes dessa raiz de índice n, não há nenhum número. Aí quando houver, por exemplo, uma multiplicação, uma divisão, nós vamos ver uma propriedade que nos auxilia nesse sentido. Você pode juntar numa só raiz, só que aí você precisa multiplicar os índices da raiz, ok? Então, um exemplo aqui, só trocar aqui para a caneta, tá? Exemplo. Quando você tem uma raiz cúbica da raiz quadrada, é 2 aqui, vou pôr aqui 2 para reforçar a ideia, de 64, por exemplo. Tá? Você pode juntar numa só raiz. Eu posso calcular a raiz quadrada de 64, depois calcular a raiz cúbica? Pode sim, tá? Mas só para mostrar aqui a aplicação, depois a gente até compara os resultados, você pode usar aqui como raiz sexta, ou escrever como raiz sexta de 64, tá? Por que raiz sexta? Me adiantei aqui nos cálculos, vamos detalhar já que é um exemplo inicial, né? Vai ficar raiz de 3 que multiplica 2 e o radicando é 64. Isso daqui então vai ficar raiz sexta de 64. A raiz sexta de 64 é 2. Tá? Por quê? 2 elevado a 6 dá 64. Ok? Vamos só confirmar, olha, se eu tivesse resolvido aqui, calculando primeiro a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então ficaria a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 elevado a 3 dá 8. Ok? Então, tanto faz o caminho, você usa conforme a utilidade dessa propriedade. Tá ok?
E olha que interessante aqui também a gente fazer o uso dessa propriedade. Se você não entendeu esse exemplo, não tem muito problema no momento, porque principalmente você precisa saber que quando tem duas raízes dessa forma, você pode transformar numa só raiz, como nós fizemos aqui, e multiplicar os índices. Mas vamos supor que você tenha aqui uma raiz de índice 8, por exemplo, tá? Do número 25. Raiz oitava de 25. A raiz quadrada de 25 eu sei quanto que é 5, mas a raiz oitava não é um número inteiro, certamente. Nada impede, conforme, repito, a necessidade do problema, do que você está trabalhando ali, nada impede de você desmembrar isso em duas raízes. Olha aqui, você sabe que se você tem uma raiz dentro da outra, você vai multiplicar os seus índices, né? Por exemplo, aqui, olha, raiz 4, raiz 2, perdão, raiz de índice 4, raiz de índice 2. Você vai multiplicar uma pela outra aqui, um índice pelo outro, vai dar 8, tá? Então fica dessa forma aqui. Raiz quarta da raiz quadrada de 25. Ora, mas a raiz quadrada de 25, eu sei quanto que é 5. Então isso vai me permitir escrever como raiz quarta de 5. Tá? Dá uma simplificada. Simplificada em que sentido? Diminui os valores, né? Tanto do radicando, de 25 para 5, como do índice da raiz de 8 para 4. Tá ok? Vamos a mais uma propriedade. Bom, se você tem uma raiz qualquer de índice n, o radicando é a elevado a um certo expoente, sempre vai estar elevado a um expoente. Ah, mas não aparece nada aqui no expoente do radicando, então é 1. Né? Você pode multiplicar tanto a raiz, ou melhor, o índice da raiz, como o expoente do radicando por um mesmo valor p. De tal forma, né, que n vezes p aqui, vamos só lembrar aí a questão da definição, né, que n multiplicado por p, o resultado disso vai ter que ser um número natural maior ou igual a 2, tá? Isso daqui vai ter que ser um número natural. Perfeito? E essa propriedade aqui, ela poderia ser reescrita, por exemplo, né, dessa maneira, que você tem a raiz enésima de a elevado a m. Você pode escrever como raiz de índice n dividido por p, tá? A elevado a m dividido por p. Você pode, na verdade, tanto multiplicar o índice da raiz e o expoente do radicando por um mesmo valor, como dividir. Tá? Esse p, na verdade, que aparece aqui, ele pode não ser um número inteiro, pode ser uma fração. Então é a mesma coisa que dividir, tá? Por um determinado valor. Isso nos ajuda a simplificar algumas frações, ou melhor, algumas raízes bem interessantes, né? Vamos lá, vamos ver exemplos para isso. Tá? Um primeiro exemplo aqui de aplicação. Vamos considerar aqui uma raiz cúbica de um certo número aqui, x, por exemplo, tá? Multiplicado pela raiz 12ª de x elevado a 7, por exemplo. Tá? Quer dizer, eu consigo transformar isso numa só raiz? Bom, se os índices fossem iguais, eu poderia usar lá a primeira propriedade e juntar numa só raiz, ok. Mas eles não são. Só que perceba que se eu multiplicar, né, tanto o 3 como o x aqui, o 1, na verdade, o expoente do x, multiplicar por 4, eu vou ter uma raiz de índice 12. Tá? Então é isso que eu vou fazer aqui, olha, raiz, qual o índice? 3 multiplicado por 4, o 4 é o meu número p. A propriedade aqui diz que eu posso multiplicar índice e expoente do radicando por um mesmo valor, esse valor vai ser o 4. Então vai ficar x elevado, bom, se era 1 eu vou multiplicar por 4 também. A outra raiz permanece como estava. A raiz 12ª de x elevado à 7ª potência. Olha o que vai acontecer aqui, raiz de índice 12 com x elevado a 4 multiplicado
por raiz de índice 12, x elevado à sétima. Tá? Agora sim eu posso aplicar a primeira propriedade, que me permite escrever como raiz de índice 12 de x elevado a 4 multiplicado por x elevado à sétima potência. Agora aplicar uma propriedade de potência, né? Multiplicação de potências de mesma base, conserve a base e some os expoentes, 4 mais 7, que dá 11. Tá aí. Então, raiz de índice 12 de x elevado a 11. Tá aí uma aplicação em que eu multipliquei os dois por um mesmo valor. Mais um exemplo dessa propriedade. Tá? O que acontece, por exemplo, quando eu tenho raiz oitava de x elevado à quarta. Estou colocando x porque aqui não está me interessando fazer o cálculo da raiz em si ou saber o valor final, mas sim simplificar ao máximo a expressão. Tá? Então, estou pondo um número x qualquer. Nesse caso aqui, eu tenho x a raiz oitava de x à quarta. Ok, a propriedade diz que eu posso também dividir o índice da raiz e o expoente por um mesmo valor. Então, por exemplo, se eu escolher aqui dividir por 2, né, divide aqui por 2, divide aqui por 2 também, tá? Eu posso reescrever essa raiz como uma raiz de índice 4 de x elevado a 2. Tá? Mas eu não poderia já direto, né? Eu mostrei aí que daria para dividir por 2. Eu já não poderia direto fazer a divisão por 4? Sim. Tá? Então, por que não eu já fazer por 4? Agora usar aqui o que nós vimos lá atrás, no início das nossas aulas, o MDC. Se você utilizar, né, o MDC de 8 e de 4, você já divide e já simplifica ao máximo. Assim como nós fizemos lá com as frações. Né? Então, eu vou dividir aqui por 4 e vou dividir aqui por 4 também. Reescrevendo essa raiz, eu vou ter raiz quadrada, vou pôr 2 aqui, embora não seja obrigatório, né? Raiz quadrada de x, está aí, bem mais simples a expressão. Vou dar uma pausa aqui, a gente volta no próximo vídeo, trabalhando mais duas propriedades que ainda faltam, e embora eu só tenha trabalhado aqui 2 exemplos por propriedade em geral, né, um só que foram 3, a intenção é na próxima aula e nas próximas aulas trabalharmos alguns exemplos, alguns exercícios em que as propriedades serão aplicadas numa mesma sentença, não só uma propriedade de cada vez, mas aí aplicando, por que não, né, todas ou quase todas numa só expressão, ok? Até o próximo vídeo.